Primeira coisa que você tem que pensar, né, se você quer trabalhar com noiva, primeira coisa que você tem que pensar se você quer trabalhar com noiva é: eu estou fazendo a divulgação correta? Como que eu tenho buscado divulgar o meu trabalho? O que é divulgar o meu trabalho? Muita gente nem sabe o que é divulgação. Então vamos lá, vamos para o pilar da comunicação. Então a gente tem que começar a entender que todo trabalho ele deve ser comunicado. Então todo mundo deve falar do seu trabalho. Mas Carol, como que eu falo do meu trabalho? Né? Eu preciso primeiro definir como que é esse serviço. Então, primeira coisa, antes de saber divulgar, é definir muito bem esse serviço, definir o valor desse serviço, definir o que vai ter nesse serviço, e você tem também que definir quando e como funciona esse serviço. Não é simplesmente você começar a falar, colocar uma placa aí no seu salão, ou você colocar um dizer no seu Instagram falando: estou trabalhando com noivas. Não é somente isso. Para você começar a trabalhar com noiva, você precisa de todo um aparato por trás. Você precisa de realmente estar munida de alguns pontos de comunicação que são muito importantes. Então, o primeiro ponto de comunicação importante para você que quer trabalhar com noiva é: tenha um orçamento muito bem feito. Por quê? Se você vai começar a divulgar o seu trabalho de noiva, como que essa noiva que, por exemplo, vai te contactar porque ela viu o seu trabalho, como que ela vai ter acesso, então, ao valor do seu serviço, né? Isso é muito importante. Então, o orçamento é a primeira coisa que você deve fazer para você que quer realmente focar em noiva, tá? A gente não pode mandar qualquer orçamento. O orçamento tem que ser muito bem escrito, tem que ser um orçamento muito bem claro, de maneira que a noiva leia e que não fique nenhuma dúvida. E se ficar alguma dúvida, por exemplo, que você possa tirar essa dúvida numa ligação, numa conversa de WhatsApp, mas a maior parte do serviço, daquilo que você vai entregar para sua noiva, você realmente tem que manter, tem que deixar ali muito bem escrito no seu orçamento. Então, a primeira coisa muito importante, então, para você que quer começar a trabalhar com noiva é orçamento. Então, antes de começar a divulgar, eu preciso fazer um orçamento. Carol, como que eu faço um orçamento? Peraí, deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Só um minutinho, gente. Aí, agora ficou melhor. Carol, então como que eu vou fazer um orçamento? Tem várias maneiras de você fazer um orçamento. Você vai fazer o orçamento sempre baseado no serviço que você vai oferecer. Então, tá. Mas, Carol, eu nem sei o que eu posso oferecer. Eu não tenho a mínima ideia de qual que é o meu tipo de produto, qual serviço que eu vou oferecer para a noiva. Então, primeira coisa, antes de você fazer o orçamento, se você nem sabe qual que é esse tipo de serviço, é definição do serviço. Então, eu vou fazer um orçamento com base na definição, então, desse serviço. Né? Essa definição do serviço tem que ser muito bem detalhada. Como que você vai fazer? Você vai pensar em cada detalhe que vai acontecer no dia. Então, cada detalhe que vai acontecer nesse dia é importante e é relevante, sim, para que você consiga transmitir a mensagem, transmitir realmente o recado que você quer dar para aquela noiva que vai receber, por exemplo, o seu orçamento, tá? Então, ok. Fiz isso, aí vem a parte da comunicação, que entra de fato em como eu vou divulgar de maneira eficaz para as minhas noivas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou olhar o meu feed. Como que tá o meu feed do meu Instagram? O que o feed do meu Instagram tem passado de mensagem? Então, essa é o primeiro pilar, né, em relação ao seu Instagram. Qual que é a mensagem que o seu Instagram tá passando? É uma mensagem de que faz tudo e qualquer maquiagem? É uma mensagem que faz tudo e qualquer serviço? Ou não? É uma mensagem de realmente que você está ali focado em noiva. É o primeiro serviço que aparece, é dia de noiva. Ou então é exatamente o atendimento de noiva no local, que é algo que tá muito em alta, tá, né? Realmente é uma tendência de mercado, né? Já de alguns anos pra cá, as noivas
noivas serem atendidas no local que elas desejam. Então, isso vai fazer total diferença até para você também montar o seu orçamento. Porque esse orçamento tanto pode ser com você atendendo no seu ateliê, no seu espaço, ou não, pode ser um orçamento com você no espaço seja um e fora, né, atendendo a noiva fora seja outro, cobrando ou não deslocamento. Ou para você que, como eu, durante muitos anos nunca tive um ateliê, nunca tive um espaço para poder atender noiva, eu fazia os testes de noiva na minha casa e atendia a noiva no local que ela desejava, ou então na casa dessa noiva, tá? Então é muito importante essa definição, porque se você manda para a noiva, se você passa para ela o recado que você tem que passar, por exemplo, lá no seu feed, o que está escrito? O seu feed vai estar escrito que você precisa, o seu feed vai estar escrito, vai estar comunicando que você é especialista em noiva, né? Que você tem dia de noiva, por exemplo, no seu salão, que você atende tanto no seu salão quanto também em domicílio. Você pode discriminar isso no seu feed, porque vai ficar mais fácil quando a noiva chegar e entrar no seu feed, que é uma coisa muito importante. O nosso feed é como se fosse a nossa vitrine, como se nós estivéssemos mesmo colocando ali o produto que a gente está vendendo. Então, por exemplo, se você é uma padaria, ali é o produto que você está vendendo. O que você vai fazer para você realmente comunicar melhor, né? Comunicar melhor essa questão do seu produto. O que você vende na padaria? Se é uma padaria, você vai colocar lá carne pendurada? Não. Se é uma padaria, você vai colocar, por exemplo, um tanto de doce, só doce, né? Só confeitaria? Não. Você é uma padaria, então você tem que colocar o seu produto exposto de maneira que você venda aquilo que você realmente quer vender. Qual é o carro-chefe? Qual é o produto da sua empresa que você mais vende? Eu, Carol Assunção, tenho 2 produtos que eu mais vendo na minha empresa. Um primeiro produto é maquiagem e penteado para noiva. O segundo produto são cursos. Então, se você entrar no meu feed e fizer uma breve análise, você vai ver que é muito focado em noiva e muito focado em cursos. Então, o que você está comunicando? Você está comunicando aquilo de maneira correta, de maneira que a pessoa vai entrar no seu feed, ela vai ter total clareza de que você realmente faz aquilo ou não? Você está realmente comunicando, né, para a sua cliente que você é especialista em noiva, ou que você atende noiva, ou que você tem dia de noiva? Qual que é a sua comunicação? Então é isso que vai importar muito. Então muita gente vem me perguntando: Carol, eu quero muito trabalhar com mais noivas, eu quero realmente crescer nesse mercado na minha cidade. Mas aí você não tá realmente se preocupando com aquilo que deve ser mais importante. Número 1, ter um orçamento eficaz de noiva. Número 2, comunicar no seu Instagram que você faz essa modalidade. Porque como que as pessoas vão saber? Claro que a indicação de boca a boca é algo muito importante. É super importante esse tipo de indicação. Mas você não pode ficar só na indicação boca a boca. Porque hoje em dia, por mais que as pessoas indiquem, né, no boca a boca, o que elas fazem? Ah, que bom que você fez com fulana, mas me passa o Instagram dela, porque eu quero ver o Instagram. Tá? Então, esses são os 2 primeiros pilares para você que quer começar a divulgar o seu trabalho com noivas. Primeira coisa é um orçamento eficaz e segunda coisa, o meu feed. O que o meu feed tem comunicado, né? Então, eu devo me preocupar com a comunicação do meu feed do Instagram, ok? Terceira coisa, então a gente vem aí para a parte da comunicação. Qual que é a terceira coisa? É o atendimento. Eu que quero divulgar muito bem o meu trabalho de noiva, eu tenho que ter um atendimento muito bom. Número 1 de atendimento, tem várias coisas para falar de atendimento, mas eu vou falar aqui do básico. Número 1, como você tem se posicionado na hora do atendimento? Será que a mensagem que você manda de boas-vindas ou recebendo, né, acolhendo aquela cliente, tem sido uma mensagem realmente eficaz? Ou tem sido uma mensagem muito seca, muito assim, direta, sem se importar com o que ela tá pensando, o que ela tá querendo? Como que você tem comunicado? Então, né, o terceiro pilar aí para você realmente começar a divulgar melhor o seu trabalho é o atendimento. Porque não adianta nada ter um orçamento lindo, ter um feed maravilhoso e o seu atendimento deixar a desejar.
tá? O atendimento da noiva tem que ser algo muito bem elaborado. Hoje, por exemplo, veio uma noiva aqui no meu ateliê, né? Pra quem não sabe, eu tenho um ateliê, meu ateliê é dentro de casa, dentro da casa da minha sogra, tá? Então, esse ateliê, as pessoas vêm aqui no meu ateliê, entram aqui na casa da minha sogra e tem um quarto. Esse aqui é o meu ateliê, como é um quarto, né, que era um quarto comum, era o quarto do meu marido, eu transformei ele no meu ateliê, tá? Por causa da maternidade, pra ficar mais fácil pra mim. Ok? Então ela vem, eu a recebo na porta. Como que eu a recebo na porta? Com um sorriso, perguntando se tá tudo bem, se ela aceita uma água, um cafezinho, né? Se ela gostaria de usar o banheiro. Então não é aquela coisa automática, não é aquela coisa assim robótica. É pra pessoa realmente ficar à vontade. E de fato é isso que acontece. Ela veio pra gente bater um papo, pra ela conhecer um pouco melhor os pacotes. Ela já tinha recebido o orçamento, mas ela queria conversar comigo. E isso é uma coisa muito comum de acontecer, das noivas quererem conversar, então, né, com a sua futura maquiadora, super comum. Marquei uma reunião e a gente começou a conversar. Nessa conversa, eu me importei com o que ela estava pensando. Mas antes dessa conversa acontecer, ela conversou com a minha assessora. Hoje eu tenho, né, uma assessora, ela cuida da minha agenda e é ela que conversa com o cliente. Então isso faz parte do atendimento, tá? O atendimento é algo que é imprescindível e você precisa assim realmente estar com um atendimento muito redondo para que você saiba comunicar e divulgar o seu trabalho. Você divulga o seu trabalho nas suas redes sociais e você divulga o seu trabalho com a maneira com a qual você comunica o trabalho para essa cliente. Então, por exemplo, algumas noivas já chegaram aqui no meu ateliê falando o seguinte: nossa, eu tô impressionada porque mandei mensagem, no mesmo dia ou no outro dia eu já fui respondida. Aí eu, é mesmo? Por que você ficou impressionada? Aí elas respondem: fiquei impressionada porque não é todo mundo que faz isso. Porque as pessoas demoram muito a responder. Então, como que eu vou divulgar bem o meu trabalho, sendo que eu não sei nem atender as minhas clientes? Não adianta ter um feed lindo, não adianta saber fazer milhões de técnicas de maquiagem, não adianta pegar um tanto de modelo e você realmente conseguir fazer um tanto de maquiagem linda e deixar aquele feed maravilhoso, sendo que na hora do pega pra capar, o que acontece? Na hora de responder a noiva, na hora de uma necessidade, não tem resposta, fica uma semana sem resposta, fica 10 dias sem responder, ou até mesmo nem responde. Tem até aqui a Dani tá falando, ou nem respondem. Voltei. Ou então as pessoas nem respondem. Então isso é uma coisa que é muito importante. A gente tem que responder. E a gente tem que responder com educação, com empatia, com realmente respeito, né? Muitas vezes a pessoa me mandou mensagem, eu mandei o orçamento, ela falou: ah, não está dentro do meu orçamento. Eu agradeço o contato. Se não está dentro do orçamento, que é menos um contrato que eu vou fechar, eu sinto muito, mas eu agradeço da mesma maneira. Se eu, por exemplo, não tenho disponibilidade para atender essa cliente, eu agradeço também, porque eu já tive várias noivas que não foram minhas noivas, porque eu não tive data, e elas indicaram para outras noivas pela forma com a qual eu as trato. Então isso faz parte também de saber comunicar o seu trabalho. Aposto que vocês vieram para essa live achando que eu ia dar estratégias de comunicação, mas eu não passo estratégia de comunicação para quem não sabe atender. Se você não sabe atender, nada adianta estratégia de comunicação. Você vai ter uma boa estratégia, o cliente vai chegar até você e você não vai nem saber abrir a boca, não vai ter educação para poder tratar aquele cliente, porque você vai achar que é só mais um cliente ou então é só mais um número na sua conta bancária. E não é assim que a gente deve tratar os nossos clientes, ok? A gente tem que saber tratar. Então eu falei rasamente sobre atendimento, né? Como algumas pessoas estão aqui falando sobre o meu curso realmente
Tem tudo muito completo sobre atendimento. Mas aqui a dica que eu posso dar para vocês, muito importante, é: se você quer ser uma expert, atender muito bem as suas noivas, você tem que realmente saber tratar muito bem as pessoas. Porque aquela noiva é uma pessoa, ela não é só um dígito, uma conta bancária, um dígito a mais na sua conta bancária. Ela é uma pessoa que merece ser tratada com respeito, que merece ser ouvida, que merece que todas as dúvidas, por mais bobas que sejam, elas sejam respondidas. Hoje a minha noiva perguntou, que é uma dúvida muito grande que ela tem, que era que se a maquiagem que eu estou fazendo nela, que eu vou fazer nela no ano que vem, é uma maquiagem que ela vai poder chorar, que não vai borrar. É óbvio que uma maquiagem de noiva, ela tem que ser à prova d'água, é óbvio. Isso é uma coisa que, assim, não tem nem o que discutir. Mas ela me perguntou, eu vou dar uma má resposta? Eu vou responder ironicamente? Claro que não. Eu vou responder com muita tranquilidade, com muita doçura, que ela pode chorar bastante, porque todas as técnicas que eu utilizo são para deixar a maquiagem à prova d'água. Então não ache que uma pergunta boba de uma noiva é uma pergunta idiota. Nossa, não é possível que ela tá perguntando isso pra mim. Logo eu, expert, a toda bambambam, a fodona em noiva, tá? Não se ache demais, né? Você precisa ter humildade para entender que a pessoa não é obrigada a saber totalmente do serviço. É a mesma coisa se você for precisar de um serviço de alguém. Por exemplo, você precisa de um serviço de um advogado. Aí esse advogado mal responde às suas dúvidas. Você vai ter confiança nesse advogado? É a mesma coisa. A gente precisa passar confiança, né? Você precisa realmente falar com essa cliente aquilo que ela quer ouvir em relação à dúvida que ela tem. Se você simplesmente deixar pra lá, se você simplesmente achar que é bobo demais, que ou até a pessoa, pode até parecer, gente, quando a pessoa pergunta assim, mas que tipo de produto você usa? É porque ela nem sabe que tipo de produto se usa para uma maquiagem, entende? Então você precisa conversar com ela qual que é o problema de você falar pra ela que aquela maquiagem que ela vai fazer, que você vai fazer no dia, é uma maquiagem assim, uma maquiagem assado, tem tais características. Ela não tem obrigação de saber. É a mesma coisa, eu vou realizar um procedimento novo, estético, de unha, seja lá o que for, eu vou fazer perguntas. Se o profissional não tem a mínima paciência de me responder, quem dirá eu vou confiar nessa pessoa para fazer alguma coisa em mim. Muito menos eu vou confiar nessa pessoa para ser realmente a maquiadora aí do grande dia do meu casamento, tá? Depois que você tem um orçamento muito bom, que você tem um feed bonito, que você atende muito bem, aí você vai começar a pensar em estratégias de marketing. Mas a primeira estratégia de marketing que a gente tem que aprender, que é muito importante, é o marketing pessoal. O que eu faço? O que eu tenho mostrado, né, enquanto maquiadora? Qual que é o meu posicionamento enquanto maquiadora? Hoje eu estava assistindo uma live que eu até indiquei para algumas pessoas, que é da minha assessora, chama Ponuceno Assessoria. Depois vocês precisam seguir o perfil dela, porque ela fala tudo sobre marketing. Então é ela que cuida da minha agenda e ela cuida da agenda de outras pessoas, e ela também, né, tem lá todo um trabalho de marketing voltado para maquiadoras, para pessoas da área da beleza. Então uma coisa que ela falou lá e que eu sempre falo também que é muito importante é sobre o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? É o como você se posiciona, como você se veste, como você se comporta, como você está no grande dia, né? Não adianta nada você ir, por exemplo, às vezes eu na minha correria de mãe, de dia a dia, não é sempre que eu consigo estar super maquiada, né? Mas eu também não me deixo ficar desleixada, né? Eu não vou atender uma cliente com qualquer roupa, né? Apesar de eu estar aqui na casa da minha sogra, não vou atender minha cliente com pijama, sabe? Não vou atender minha cliente, sabe, toda desleixada. Não é isso que a gente tem que fazer. Então, teve até gente que viu a live, tá vendo? A live dela foi muito top, ela vai fazer live todos os dias. Então, se eu fosse você, quase todos os dias, eu acho. Se eu fosse vocês, eu acompanhava o perfil dela, porque ela dá muita dica de marketing, muita mesmo. Então, sobre a divulgação, além de você organizar o seu feed de maneira que você vai realmente comunicar direito o seu trabalho voltado para noivas, você que quer atender noiva, você tem que ter um comportamento diferente.
Não adianta você chegar, por exemplo, e já chegar num ambiente que vai ser o atendimento da noiva, sabe, estressada, conversando alto, sabe, sem ética de trabalho. Você tem que ter uma postura, né? Claro que você pode ser você, né? Teve uma das minhas alunas de um curso que ela me acompanhou em um atendimento de noiva, né? E aí ela ficou impressionada, porque ela achou que era outra coisa. Porque eu sou muito leve, né, nos meus atendimentos. Eu sou muito eu mesma. Eu sou essa pessoa que eu tô aqui, eu sou essa pessoa que eu vou estar ali também. O perfil chama Ponuceno Assessoria. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Ponuceno Assessoria. Eu acho que é isso mesmo. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou confirmar, porque agora eu não sei se eu vou escrever certo. Então, eu vou confirmar e aí eu mostro pra vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Assim que confirmar, eu vou colocar no meu feed. No meu feed não. Assim que confirmar, calma, eu vou colocar no meu stories. Aí eu faço a indicação lá no meu stories pra vocês seguirem, tá? E vou mandar também lá no grupo do Telegram, o perfil dela. Aí vocês conseguem seguir. Então, imagina falando alto igual um salão de beleza. Exatamente. Isso aqui, ó, ela acabou de colocar. Deixa eu fixar. Fixar comentário. Eu ia escrever certo, Rei, mas eu fiquei com medo de escrever errado, então que bom que você já escreveu. Então, meninas, o que acontece? Se você não se posiciona bem, né? Tem, assim, eu tenho uma coisa muito séria comigo, né? Quando a gente tá nesse ambiente, principalmente pré-casamento, acontecem alguns assuntos, acontece de rolar uns assuntos que são meio indesejados, entendeu? Então, assim, as noivas desabafam algumas coisas com mãe, com amiga, né? E vice-versa. Então, sempre tem umas conversinhas assim. E o que você faz mediante essas conversas? Você não foi chamada para essa conversa. Você foi chamada para estar ali e executar um serviço bem feito, bem executado. Caso a pessoa te peça uma opinião, você fala a sua opinião. Se a pessoa não te pediu opinião, então assim, né? Finge que não é com você. Eu já escutei cada coisa atendendo noiva, no dia do atendimento de noiva, que sim, sabe, até Deus duvida do que eu já escutei. Ele não duvida porque ele escutou também. Então, assim, é muito complicado e a gente tem que ter uma postura, tá? E não somente postura em relação a isso. A gente tem que ter postura também em relação ao próprio atendimento em si, que tem a ver com a comunicação e com a maneira que você divulga o seu trabalho. Por exemplo, não ficar falando mal de outros profissionais, é muito importante. Não ficar contando problema de outras noivas para a própria noiva, porque se você conta problema de uma noiva com a noiva que tá com você atualmente, quer dizer que você vai fazer isso com talvez um problema que acontecer com ela. Então, sabe, cada noiva, cada pessoa que passa pelo seu atendimento é uma pessoa muito importante. É uma pessoa que realmente tá talvez passando por algum problema, que ela vai falar desse problema e você não tem o direito de ficar disseminando isso. Então, isso tem a ver também com o seu atendimento. Então, seja mais discreta, seja uma pessoa mais séria, mais compenetrada. E se você quer realmente prosperar no mercado de noivas, você tem que definitivamente dominar isso que eu tô te falando. Um orçamento eficaz, um feed muito bem feito, atendimento muito top e cuidar do marketing pessoal, que é a sua imagem. É aquilo que você mostra para as pessoas. Exatamente. É falta de ética, né? Fazer isso. Então, a gente tem que ter uma postura ética, principalmente no meio das noivas, porque noiva, ela ao mesmo tempo que ela pode te indicar e te gerar milhões de contratos, essa mesma noiva pode realmente dar um feedback ruim de você e aquilo ali atrapalhar a sua imagem. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema em relação à noiva. Eu sempre mantenho um ótimo relacionamento. Todos os problemas que eu já tive com noiva, porque eu já tive, né? Afinal, são 7 anos atendendo noiva, né? Eu resolvi da melhor maneira possível, não em relação à minha postura de trabalho, mas assim, algumas coisas que já aconteceram que eu precisei resolver com a noiva e que ficou tudo muito bem resolvido, tipo rescisão contratual, essas coisas que acontecem, né, no nosso mercado, mas que eu resolvi da melhor maneira possível. Então,
Então, vai agora, ao final, depois que você domina esses pilares que eu falei, dicas de realmente marketing. O que você tem que fazer para você divulgar o marketing, né? Para você realmente fazer um marketing bem feito, marketing digital. Você precisa, em primeiro lugar, fazer um cronograma de execução de postagem. Esse cronograma, ele vai te ajudar a sempre estar postando, alimentando o seu feed com realmente alguns conteúdos que são relevantes. Então, o que seria o conteúdo relevante para você que quer aprofundar no mercado de noiva? Então, conteúdo relevante para a noiva é dicas para o grande dia, dicas para o teste, você vai postar foto de atendimento, né? Sempre que você estiver atendendo uma noiva, peça alguém para tirar uma foto de você atendendo essa noiva real, né? Que também já é um motivo de post. Você, toda vez que você fizer uma noiva, você vai pedir um feedback dela. Mesmo que ela não te mande naturalmente, peça mesmo, mande uma mensagem no outro dia ou na segunda-feira perguntando o que ela achou, como que foi. E aquele feedback, aquela mensagem que ela te mandar, você vai postar. Isso se chama prova social. Então você vai mostrar para outras noivas que você tem uma prova social, uma prova de alguém que atestou o seu trabalho, que gostou, que aprovou. E essa noiva que aprovou e que gostou do seu trabalho, ela vai então dar esse feedback. E as outras noivas, por exemplo, que estão para fechar com você o pacote, aí sim elas vão fechar. Então essa é a dica que eu tenho para dar de mais importante sobre marketing digital. Claro que tem muitas coisas, né, que vão envolver o marketing digital, mas vamos conversando aos poucos, né? Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Então hoje, em resumo da nossa live, o que ficou aqui de aprendizado? Primeiro eu tenho que ter para que eu consiga divulgar o meu trabalho de maneira eficaz, né, e atender noivas e aumentar o meu faturamento com noivas, eu preciso de um orçamento eficaz, definir os serviços desse orçamento, o preço desse orçamento e fazer com que esse orçamento tenha uma comunicação muito clara, muito objetiva, de maneira que a noiva vai entender tudo como que vai funcionar o grande dia, escreva tudo, né? As meninas que fazem o meu curso Maquiadora Expert, elas têm acesso ao meu orçamento, que é um orçamento muito eficaz. Eu fiz ele assim, com muita calma, muito carinho, muito cuidado, tá? Então vocês têm que realmente ter um orçamento muito bem feito. Ah, mas eu não sei mexer. Eu fiz o meu orçamento no PowerPoint, só pra vocês terem uma ideia. E gerei um PDF a partir desse PowerPoint. Então não é desculpa. Se você não sabe fazer, procure alguém para fazer, para que você tenha realmente um orçamento muito bom, tá? Outra coisa muito importante que eu quero deixar aqui é sobre o feed, né? O feed de vocês. Então, vocês têm que ter um feed bonito, um feed que comunica que vocês estão trabalhando com noivas. Quanto mais esse feed comunicar esse trabalho com noivas, mais contratos de noiva você vai ter e vai aumentar ainda mais o seu faturamento mensal, ok? Outra coisa, atendimento. Se você realmente, né, tem um atendimento eficaz, um atendimento que vai realmente deixar essa cliente segura, então com certeza a sua noiva vai ficar segura com o atendimento, ela vai ficar feliz, vai ficar satisfeita. É mais um ponto positivo para ela fechar o contrato com você e você aumentar ainda mais o seu faturamento atendendo noivas, ok? É muito importante isso. E o último pilar, né, que é o marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? É a maneira com a qual eu me posiciono em relação às minhas noivas, é a maneira com a qual eu me porto, como que eu me posiciono eticamente, né, e como que eu vou me comportar e também o meu visual, né, eu sempre cuidando no meu visual. Como eu disse, não é sempre que você consegue estar super maquiada para fazer uma reunião de noiva, mas pelo menos que você esteja bem apresentável, né? E no dia do casamento que você esteja também bem apresentável. Não precisa ter um uniforme. Eu basicamente uso roupa preta. A roupa preta é a que manda, né, no meu armário, né, para trabalho de final de semana, porque é uma roupa mais clean, para as fotos fica mais discreto, então a gente tem que pensar até nisso, ok?